boa tarde para você. Tá começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos até às 3 da tarde, trazendo, claro, as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Barbinha da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Hora do Esporte. É um prazer enorme estar aqui e hoje a gente tem convidado especial, hein, Vieira? Mais do que especial, não tenho dúvida. Antes da convidada, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, que é o papai do Lorenzo. O Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, hoje é um pouquinho diferente, é aqui curtinho aqui, vamos lá no soquinho. Cadê? Aê, Luizão! Nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando do São José Basquetebol Feminino. O time fez uma excelente campanha, uma excelente temporada no ano passado e as perspectivas para 2026 são muito boas, são as melhores possíveis. E para falar um pouco mais sobre o time e essas perspectivas, a gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no estúdio do Hora do Esporte a coordenadora do São José Basquetebol Feminino, a Ana Diniz, está com a gente. Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte, muito bacana ter você aqui para a gente falar um pouquinho do São José Basquetebol, que fez uma temporada muito bacana, tanto no time adulto quanto nas categorias de base. Agradecer o convite, Vieira, cumprimentar o Paulo, boa tarde a todos. Tenho certeza que vai ser um momento aí que a gente vai falar bastante sobre basquete e isso me agrada muito. Maravilha. Ana, para a gente começar então, você que é coordenadora, comanda de tudo no São José Basquetebol, desde o time adulto até as categorias de base. Os dois lados, as adultas e as categorias, como eu disse na abertura, foram muito bem, resultados mais do que expressivos. Sim, a gente vem de 2 anos de construção, de reconstrução, muito positivos, né? A base, pelo 2º ano consecutivo, eleita a melhor base do Brasil. E aquele resultado na LBF trouxe para nós, assim, uma surpresa. Não foi tão surpresa porque foi trabalho, mas eu fiquei muito feliz com o resultado e a gente está ainda mais motivado. Maravilha. Paulo, a Ana está com a gente. Exatamente, né? O time retomou os trabalhos no adulto e a base foi o pilar ali para poder iniciar toda essa construção, né? Hoje, quando você olha um pouco para trás, projetando o futuro, qual que é o diagnóstico que você faz? Foi essencial consolidar com uma das melhores bases do Brasil para o adulto ficar forte também? Eu costumo dizer que São José fez o trabalho correto, vamos dizer assim. Nós investimos na base, né? Uma política pública esportiva, investiu, tivemos uma base forte para depois pensar no adulto. Então eu considero isso um passo muito importante no cenário do basquete feminino, para não ser aquele projeto, sabe, surpresa, que faz, aí depois acaba. Não, a ideia é construir, fazer uma base sólida para ir mantendo e crescendo a cada ano. E em cima disso que você está falando, é um trabalho formiguinha, né? A gente sabe que o São José teve um histórico vitorioso, positivo lá atrás, com o Carlinhos Lima como técnico. Teve grandes jogadoras que passaram aqui pelo São José na época dele. Tanto é que conquistaram também, acho que 2 tricampeonatos na época do Carlinhos Lima enquanto Sim. técnico, né? E agora, com a sua gestão, o 3º lugar no adulto do ano passado e resultados expressivos também nas categorias de base. Basicamente, para você que é coordenadora, o que muda? Você ter que trabalhar com o time adulto, que obviamente é natural, tem a maior visibilidade, seja de público, seja de imprensa, seja também de patrocinadores, com a meninada que está começando, fazer com que principalmente as meninas foquem e invistam no basquete. Assim, máximo respeito pelo trabalho do Carlos Lima, o Carlinhos, né, tá no Minas hoje. Inclusive, encontrei com ele esses dias, fui assistir um jogo do Corinthians em Minas, ele estava lá, a gente falou sobre basquete feminino. E máximo respeito pela construção, né, desse nome do São José. Só que a gente veio com a ideia de retomada. Como coordenadora, tem uma novidade esse ano eu não vou coordenar a base, né, já tem um novo coordenador que vai dar continuidade no trabalho, então essa é a ideia do atleta cidadão, que esse trabalho perdure. Mas o que eu pude aprender nesses anos é que, assim, sem base não tem basquete. Porque, assim, quando você tem um adulto, você contrata, mas quando você consegue dar a oportunidade daquela atleta de base se tornar uma profissional, entrar, competir, nós trouxemos a Manu Rios, que foi eleita MVP, foi tudo na LBF. Então, quando você tinha uma atleta de 19, 18, né, até 16, indo lá e treinando com ela,
isso torna o trabalho muito gratificante para nós. Então, assim, a gente teve um ano muito consolidado nesse aspecto. Nós ficamos muito felizes, né? Tanto eu quanto o Leandro, que é o técnico, a gente entendeu que a proposta inicial era essa. Era puxar atleta de base, mesmo que seja um treino, uma participação curta no jogo, mas viajar, participar, vivenciar o profissional do basquete brasileiro feminino. Então, isso é muito importante. Essa vivência é muito importante para quem está na base, estar perto das jogadoras, poder treinar, arremessar junto, até dar uma dica, ó, o braço é assim, é assado, pula assim e tal. Receber essas dicas realmente é muito valioso para a menina que está começando. Diz aí, Paulito. E Ana, todo esse trabalho que você realizou aqui em São José deu frutos profissionalmente para você também, né? Seleção brasileira, integrando ali a parte de comissão técnica. Como que é para você também estar entre os melhores, né, do basquete brasileiro feminino? Eu sou uma pessoa muito grata ao basquete e ao esporte e muito grata ao São José. Porque assim, desde que eu fui convidada a ser a coordenadora da base, eu comentei com o gestor na época assim, olha, eu não quero sair da quadra porque eu sou técnica. Né? Então, assim, realmente foram anos desafiadores porque você divide função, você fica coordenadora e técnica. Mas eu sou apaixonada pelo basquete e o São José começou a ganhar uma visibilidade, não só em parte de estrutura, mas em parte de resultado. As meninas começaram a desempenhar e tudo mais. E com isso, além do São José estar crescendo, toda a nossa comissão técnica começou a ser vista. E aí eu consegui essa oportunidade. Eu recebi o convite por conta de trabalhos, né, que eu venho fazendo. E aí, por que eu sou tão grata ao basquete? Eu nunca tinha saído do país. Então, assim, saí do país a primeira vez com o basquete. Então, eu estive em 4 seleções brasileiras, né, desde 2024. Experiências em Sul-Americano, em Copa América, em Mundial. Então, para mim, assim, foi muito bom mesmo. Ana, para a gente fechar até esse primeiro bloco, até para o torcedor te conhecer, né? Quem acompanha o basquete sempre te vê lá no adulto, seja nas categorias de base e tudo mais. Como é que você entrou no basquete? Como é que foi a sua chegada ao basquete? Você jogava basquete, não jogava? Como é que é? Eu jogava, eu sou de Caraguatatuba. Você era pivô ou não? Eu sou de Caraguatatuba, sou nascida lá, iniciei na escola. Né? Eu acredito muito no esporte escolar, então comecei na escola, comecei a jogar por Caraguá, e aí eu tinha família em São José, vim jogar em São José, morei com a minha família aqui, então joguei pelo Atlético Cidadão de 2006 a 2008, mais ou menos. Depois comecei novos voos, fui para as outras equipes, só que quando eu fiz os meus 17 anos, eu falei, não, eu quero ser técnica. Aí eu já comecei a estudar para ser técnica, fiz faculdade e tudo. Aí eu iniciei um projeto social em Caraguá, social mesmo, era 0 remuneração, eu ia lá, dava treino, tudo. E na época tinha um coordenador em São José, o nome dele é Lucas, ele via meu trabalho, na época era Facebook, né? O Instagram nem estava tão movimentado na época, e aí ele me fez esse convite, falou, olha, a gente está precisando de técnico aqui, então eu vim assumir o Sub-13. E aí, assim, eu vivo o basquetebol desde 2006, então faz 20 anos que eu vivo basquete. Em vários, já fui árbitra, já fui atleta, então 20 anos aí de basquete. Você jogava igual as colombianas jogavam ou não? Olha, eu queria muito, mas não. Não, mas assim, eu era uma jogadora, eu era armadora, eu era uma jogadora necessária, assim, nunca fui aquela jogadora MVP, mas eu tinha meu tempinho de quadra lá, jogava uns 2 quartos. Vera, mas agora, se for reclamar da arbitragem, ela tem razão também. Com certeza. Ana, já agora projetando 2026... A gente sabe, a LBF é a primeira competição que vocês vão ter pela frente, né? O calendário do basquete feminino começa, né, justamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aquela coisa toda. E os clubes estão se mexendo nos bastidores para formar os seus elencos. Já já a gente vai mostrar a relação das equipes que vão disputar essa LBF. Tivemos 3 baixas em relação ao campeonato passado. Tem uma equipe nova, uma que está voltando, já já a gente mostra para você. Como é que está esses bastidores, aquele turbilhão de empresário ligando, jogadora ligando, a coordenadora ligando para a jogadora para ver se quer vir jogar no São José? Como é que está isso? Como é que está o mercado? Porque a gente está acostumado a ver isso no futebol. Futebol é bem tradicional, a gente sabe essas negociações, como é que funcionam. No basquete feminino, conta um pouquinho para a gente como é que é. Olha, Vieira, esse ano está um ano bem diferente, mas está assim... Eu não posso deixar de citar que é uma pena, uma perca muito grande quando você olha... 3 equipes a menos, né, na LBF. Então, assim, eu não posso deixar de citar o apoio que nós tivemos
do São José Desportivo em relação a isso, que abraçou. Quando eu procurei o São José Desportivo, falou, não, a gente tem que ter um feminino, né, apoiou, e a prefeitura. Então, esse trabalho sólido da prefeitura dá para a gente a segurança de ter o ano seguinte, um trabalho a longo prazo. Então, o São José sai na frente nesse aspecto, e eu sou muito feliz de fazer parte. E aí, quando a gente vê 3 baixas, e aí uma equipe nova, uma retomando, a gente fica naquele, né, e agora, como que vai ser? Mas as atletas, o mercado está muito quente, porque quem estava, né, nas equipes que saíram, Corinthians, Ourinhos, Blumenau, opa, e aí, como que vai ser o ano que vem? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E com isso dá mais mercado em relação a isso. Então, assim, o mercado está extremamente quente, está diferente. Eu e o Leandro, eu falo que a gente não teve muito final de ano, porque a gente, né, fica ligando e fica indo atrás, só que a gente está dando um passo conforme a nossa perna alcança. Então, assim, pé no chão, um time competitivo, com atletas que formam um bom grupo, né? A gente pensa muito em questão de ambiente, de um grupo bom, e a ideia é que a gente tenha mais um time competitivo para a LBF 2026. Muito bem. Você falou aí das baixas, né? Tivemos o Corinthians, tradicional equipe, fortíssima equipe. Ourinhos também, baita adversário do São José, vários embates aí, desde as categorias de base até o adulto. E a equipe do Blumenau também, que não faz parte mais para 2026. Então, vamos fazer o seguinte, Matheus, a gente preparou uma arte aqui para mostrar as equipes que vão disputar a Liga de Basquete Feminino 2026. São 4 de São Paulo, São José, Campinas, Santo André e o César Araraquara, um do Rio de Janeiro, que é o Mesquita, Sampaio Corrêa do Maranhão, Maringá do Paraná, Cerrado do Distrito Federal, de volta ao Sport Recife e a equipe nova, Salvador Basquete da Bahia. Ana, dessas aqui, quem que vai dar trabalho para o São José? Porque o São José eu já sei que vai vir forte, mas quem vai dar trabalho aqui para o São José, claro, dentro de uma perspectiva e expectativa? Olha, eu vou te dizer que basquete é basquete, todos vão dar trabalho, tá? Mas assim, é claro que a gente tem as equipes já, né, que tem consolidado aí há alguns anos, que é o Sampaio, né, que já até divulgou a equipe, que está bem forte. O César Araraquara, que está mantendo o elenco. Então, assim, o Salvador é uma incógnita, a gente está vendo ele, a gente sabe que Salvador tem um projeto de base lá também, então está com a mesma visão do São José de estabelecer, dar chance para as meninas da base. O Sport sempre vem com time bom, e o Cerrado também. Então, assim, vai ser uma LBF com bastante jogos, né, fortes. Santo André tem uma base forte, Campinas está mantendo o elenco, e o Maringá, né, ano passado, primeiro ano de LBF, e esse ano já tendo novas atletas contratadas. Então, assim, vai ser uma LBF bem assim, disputada. Muito bem. Diz aí, Paulito. E dentro do planejamento atual do São José, como que está atualmente essa composição do elenco, né? Tem jogadora contratada já? Jogadora que permaneceu? Olha, eu vou dar alguns spoilers. A gente renovou, assim que eu gosto. A gente renovou com o Leandro Leal, o técnico, fez um excelente trabalho no passado, né? É indiscutível a renovação do Leandro. Nós vamos manter algumas atletas do elenco do terceiro colocado. E com essas baixas de jogadoras, né, a gente acabou herdando algumas jogadoras que procuraram a gente, que a gente procurou. Então, a gente vem com uma equipe bem competitiva. Algumas também renovadas do Paulista. Então, assim, o spoiler que eu posso dar é que nós temos já 7 contratadas no adulto, né? E a base, vem atletas da base para compor também. Eu trabalho com nomes, Ana. Temos nomes, eu quero nomes, né? Tem o apresentador que pede imagens, eu gosto de nomes. Olha, temos nomes aqui, um nome que você vai, ninguém tá vendo. Não, infelizmente eu não posso, porque a gente vai fazer a apresentação do elenco. A gente vai fazer a apresentação do elenco e é muito importante a gente manter isso ainda, porque também tem a parte das outras equipes também estarem estudando. Damires não vem? Não, pô, meu sonho, nossa, a Damires, desde que eu jogava eu sou fã da Damires, então, pô, seria um sonho ter a Damires aqui com a gente, mas ela tá na WNBA, Vieira, então, acho que pra ela tem alguma de ainda... seleção que vem aí? Tem seleção, temos atleta de seleção. Seleção adulta? Temos seleção adulta, temos seleção 3x3 também, 2 spoilers. Que me vem bom, hein? Seleção de base tem alguma? Seleção de base, nós temos muitas seleções de base. Assim, eu fico muito feliz que nos 2 últimos anos o São José Basquetebol
está compondo base na seleção brasileira. Isso tem sido rotineiro. Então, a gente tem atletas de base aí na seleção, isso é muito bom. O assessor de imprensa fica louco com o Vieira, porque eu fico perguntando e o assessor fica ali, será que ela vai falar? Será que ela não? O Léo já me conhece. Aliás, um grande abraço para o Léo Lenz, sempre acompanhando aqui os esportistas e comissões técnicas, sempre atendendo muito bem a imprensa. Diz aí, Paulito. E justamente, né, você falou sobre essa questão do São José estar se consolidando dentro do cenário atual, né, voltando a ser competitivo dentro da LBF, ficou em terceiro. Isso ajuda também na hora das jogadoras procurarem o São José, de vocês fazerem contato, a pensar grande nessa questão de montagem de elenco? Com certeza. Porque você vem de uma LBF 2024, que era o primeiro ano. Então a atleta, ela fica, e aí, como vai ser? Será que é um time que está entrando para sair, entrando para ficar? Então, é diferente. Aí você vem de um terceiro lugar 2025, o mercado ele já está mais aberto. As atletas já, nossa, pô, né? Não é só o resultado, mas é muito estrutura, é o que a gente oferece, é ambiente, é um projeto de continuidade. Então, isso aí fortalece o São José hoje. Ana, para a gente fechar, que o nosso tempo já estourou, mas o papo está tão bom, a última para você o que o torcedor que acompanha o basquetebol, tanto o masculino quanto o feminino, os públicos ali, eles meio que se entrelaçam, né? O que ele pode esperar desse São José Basquetebol, ou time adulto desse São José, que você já falou, já tem 7 contratadas, estão com os pés no chão, montando uma boa equipe para a disputa primeiro da LBF? Olha, pode esperar um time extremamente, né, unido, aguerrido, né, aquele time que não desiste. Eu gosto muito, eu tenho essa característica, o Leandro tem essa característica. Então a gente tem trabalhado isso, a gente tem procurado elenco de meninas atletas com essa característica e ressaltar ao torcedor que São José hoje é a única cidade, tá, que tem base tanto no feminino quanto no masculino, que joga LBF, que joga NBB. Então, assim, a cidade entrega para o torcedor. Então, tem jogo feminino, tem jogo masculino, tem jogo de base, sub-12, sub-13, 14. Então, assim, eu sinto muito orgulho do que foi construído. Então, o torcedor, só de ir lá no ginásio e acompanhar, já nos deixa muito feliz, porque a gente trabalha para entregar isso. E pode esperar um time aí bem forte em questão de querer. Isso nos deixa bem motivado, assim. Maravilha. Ana, quero te agradecer. Queria ficar mais 2 horas batendo papo com você, mas você sabe que o tempo é escasso. Inclusive, já fica o convite para uma próxima. Obrigado pela sua disponibilidade. Sucesso aí agora somente à frente do time adulto, mas tenho certeza que você vai estar de olho também nas categorias de base. Uma ótima LBF, um ótimo ano para você e para o São José Basquetebol Feminino. Agradecer o convite, agradecer o Paulo Vieira, agradecer a Hora do Esporte. Continuo na base como técnica. No adulto, vamos fazer esse trabalho de gestão e tenho certeza que vai ser uma temporada de muito basquete para todo mundo. Não tenho dúvida. Obrigado, Ana.